Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alice, sou professora de Geografia e vim conversar com vocês, né, alunos do 7º ano, sobre a região norte do território brasileiro e mostrar para vocês algumas das principais características dessa região. E para começarmos, eu quero mostrar para você aonde que você vai encontrar esse material, tá? Esse conteúdo dentro do seu material didático, lá no volume 3, o nosso capítulo é o 8. Nós vamos falar sobre a região norte com uma temática voltada para os povos da floresta. Entre as páginas 19 e 30 está o seu conteúdo e as suas atividades. E aqui, para começar, eu trago uma pergunta, né? Qual a importância de se conciliar desenvolvimento com preservação na região norte? E essa pergunta, ela vai relacionar essas 3 imagens que você está visualizando aqui. Por quê? Porque a gente está falando de conciliação entre desenvolvimento e preservação. A primeira delas é uma imagem de satélite que mostra para nós o rio Amazonas. É claro, podemos ter a percepção que aqui também nós vamos ter a localização da floresta amazônica. A segunda imagem, nós temos aqui a relação de produção de vários equipamentos na Zona Franca de Manaus, ou também chamado como Polo Industrial de Manaus, tá? Que é no Amazonas. E aí, o que nós temos que pensar, né? Temos uma floresta, temos um rio, temos uma produção industrial e ainda temos os povos nativos, os povos da floresta, né? Nessa imagem aqui você consegue visualizar índios, né, fazendo uma plantação de mandioca, né, produzindo uma das principais fontes de alimentação para eles. Então, eu vou deixar a pergunta aqui para vocês irem pensando. E no decorrer da aula, a gente chega a uma conclusão para ela. Vamos lá? A segunda imagem aqui que eu trouxe para vocês são alguns dados relacionados à região norte do Brasil. E a primeira delas é em relação à extensão territorial, que é de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, a maior região do território brasileiro. E ela conta com 18 milhões de habitantes. E, claro, uma densidade demográfica de 4,8 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, é fundamental a gente trazer a informação de que essa região, a região norte, ela tem uma das menores densidades demográficas do território brasileiro, bem diferente de regiões como a região sudeste, onde nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que contém as maiores densidades demográficas, tá? Essa densidade demográfica baixa, ela está relacionada à questão da grande extensão territorial dessa região. Em seguida, eu trago para vocês a distribuição da população por estado. E veja só que o estado que tem o maior índice populacional é o estado do Pará, seguido do Amazonas, Rondônia e Tocantins. E depois Roraima, Amapá e Acre, que se mantém em aproximadamente 1 milhão de habitantes, tá? Então, eu deixo o gráfico para vocês, eu peço que vocês olhem com bastante atenção lá na página 20 do material didático de vocês para identificar e fazer a leitura do conteúdo que está disposto lá. E aqui eu vou trazer para vocês algumas questões importantes que relacionam natureza e cultura. E a primeira delas é em relação ao domínio da Amazônia. E veja só, é uma floresta equatorial, densa, fechada, né? Apresenta uma grande diversidade de espécies, seja de fauna ou de flora. E além disso, nós precisamos entender que o solo, né, da floresta amazônica, o solo dessa região, ele tem poucos nutrientes, mas ele é muito enriquecido com a matéria orgânica que é proveniente da própria floresta. Quanto ao relevo, a gente precisa dizer para vocês que predominam as planícies próximas do rio Amazonas e, é claro, dos seus afluentes. Porém, também nós temos os planaltos e os escudos antigos, que são bastante desgastados, né, pelos processos erosivos e, por isso, rebaixados, né, com baixa altitude. E, é claro, não podemos esquecer das depressões, que também são presentes na região norte do Brasil. Quanto ao clima, é um clima equatorial, portanto, um clima de elevadas temperaturas, né, e, como consequência, a umidade relativa do ar muito alta também. Chove muito nessa região. E, além disso, nós precisamos saber que essa é uma região que tem uma variação de temperatura muito baixa. Anualmente, ela varia de aproximadamente 3 graus, o que é uma variação bastante pequena. Quanto às particularidades regionais, cabe ao estado de Roraima, por exemplo, que apresenta uma estação seca, né, mais evidente, e uma mais úmida. Os solos mais rasos influenciam a vegetação, que é
rasteira, são árvores bastante espaçadas e por isso elas promovem uma paisagem de zona de transição. É mais próxima do Cerrado do que da Amazônia. Veja a imagem, tá? Aqui nós temos a vista dos morros Tepuí, em Roraima, e Cuquenã, no Parque Nacional de Monte do Roraima, Serra de Pacaraíma e Uiramutã. E é uma foto lá de 2017. Como você pode perceber, não há uma vegetação densa aqui, né? Como seria a floresta amazônica, mas sim bastante próxima do Cerrado. Para continuarmos, eu vou trazer algumas características, né, e que vão fazer a gente pensar sobre a floresta amazônica e entender a resposta para essa pergunta aí, né, floresta natural ou antrópica, tá? Precisamos compreender que até a chegada dos europeus lá no século XVI, essa era uma região praticamente inalterada pelas atividades humanas, tá? Nos primórdios da colonização, foram construídos fortes, cidades, plantações, fluxos comerciais, né, que seriam as primeiras alterações antrópicas nessa paisagem, né, na paisagem da floresta amazônica. E ainda, nós precisamos também pensar que até então essa região era lar de muitos povos indígenas nativos, que viviam em grupos pequenos e seminômades, né, sem realizar grandes intervenções ambientais nessa região. E é claro, os nativos eles manipulavam intensamente essa floresta, faziam dela uma espécie de grande pomar. Por quê? Porque eles iam plantando e espalhando espécies que lhes eram favoráveis para o processo da sua alimentação, como é o caso da mandioca, da castanha do Pará, do açaí, do abacaxi, da batata doce, do cacau e de outras tantas. Veja como é que fica o mapa dessa distribuição desses alimentos, né, dessas vegetações, dessas espécies no mapa. E aqui que eu tenho para mostrar para vocês, tá? A faixa amarela, ela vem mostrar para a gente o centro de diversidade genética, onde provavelmente houve essa domesticação dessas plantas. E essas plantas seriam como, por exemplo, o açaí, tá? A castanha do Pará, o abacaxi, a batata doce, o cacau, né? A distribuição da castanha do Pará nessa região norte do país, tá? E veja que ela vai formar um caminho, um trajeto, né? Então, essa dispersão desses alimentos, dessa vegetação, ela não aconteceu de uma forma natural, mas sim, ela foi domesticada pelos povos nativos dessa região, que era fonte de alimento para eles. Portanto, eles levavam com eles e faziam a reprodução, plantavam para que ficasse uma facilidade de colheita depois. Em seguida, nós temos aqui uma coisa chamada geoglifos, tá? É uma vista aérea, né, dos geoglifos que ocorreu lá no Rio Branco, no Acre. É uma imagem de 2012. Aí você deve estar se perguntando o que seria isso. Então, isso aqui foram construções feitas por povos provavelmente em torno de 2.000 a 650 anos atrás. E nessa época, os povos indígenas, eles manipulavam o solo para que conseguissem produzir em locais com solos mais férteis, né? O que era chamado de terra preta de índio. Porém, ainda não é um consenso em que medida essa manipulação era intencional ou ocasional. Portanto, existia a manipulação do solo e esse formato, esse desenho, era feito por eles, né, pelos indígenas, para conseguir aproveitar melhor esse solo, né, que tinha mais nutrientes, mais proveitoso para a plantação. Então, fica aí a definição do que são os geoglifos. E ainda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indígenas, né, povos da floresta, os indígenas. Eles são aproximadamente 305 povos que vivem no Brasil atualmente. 300 mil indígenas vivem na região norte, sobretudo no estado do Amazonas. E a cultura deles é uma cultura com uma diversidade étnica, cultural, que implica uma enorme variedade de conhecimentos acerca da natureza local, das plantas, dos animais, dos solos, das rochas e de toda a dinâmica ambiental. Então, de fato, os indígenas, eles conhecem muito bem o lugar onde eles vivem e conseguem viver a partir
do que a natureza oferece para eles. Em seguida, nós temos aqui uma imagem, né? A primeira imagem aqui é da plantação de mandioca, onde a gente consegue ver várias pessoas trabalhando e manipulando essa plantação. E aqui nós temos uma manipulação, né, dessa mandioca, transformando ela em farinha. Então, nós temos homens e mulheres que trabalham de forma coletiva, né, nas terras indígenas, tanto na área de produção quanto na área de manipulação dessa produção. Em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês que as terras indígenas, elas são elas estão na Constituição Federal, no artigo 231, e são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, aqui cabe, né, ao governo, à União, respeitar e demarcar essas terras indígenas. Veja só, esse aqui é um mapa, e eu quero que vocês observem o que está, né, grifado em amarelo aqui nesse mapa, tá? E vejam que essas regiões que estão de amarelo são as regiões das terras indígenas. Então, cabe a União proteger e cuidar e promover uma constituição, um cuidado, um desenvolvimento dessa cultura nas regiões que já estão demarcadas como terras indígenas. Em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ribeirinhos, povos da floresta, os ribeirinhos. Quem são eles? Os ribeirinhos, eles compreendem um dos principais grupos tradicionais da região norte do país. Eles vivem em comunidades, né, formadas por pessoas que compartilham heranças culturais comuns, vinculadas com os seus lugares, né, e desenvolvendo atividades econômicas sustentáveis. Vive próximo dos rios, na região norte. Na maioria dos casos, o rio é a principal via de transporte, né? Muitas das comunidades vivem em condições extremamente precárias. E a sua cultura, né? Principalmente, ela se diferencia porque eles possuem uma organização social, ocupam e usam o território com os recursos naturais como condições para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas por gerações e gerações. E aqui eu trago para vocês, né, o turismo sustentável, que é uma das principais fontes de renda das famílias ribeirinhas, né? Então, é uma das alternativas para a economia, assim como a pesca e a agricultura. E agora eu vou falar para vocês fazerem a leitura deste texto aqui, que está lá na página 28 do Saiba Mais sobre o dia a dia do ribeirinho, tá? Então, o turismo comunitário na Amazônia apresenta o dia a dia do ribeirinho, e aí o texto vem trazer para vocês informações sobre como essa população consegue viver nessa região. E em seguida eu vou falar sobre os quilombolas. Quem são os quilombolas? Eles são remanescentes de ex-escravizados que, por meio do cultivo, tradição do uso da terra, eles se mantiveram, né, com características culturais próprias, com identidade, tradição, agricultura familiar e um modo de vida coletivizado. Eles vivem nas proximidades das áreas urbanas, né, que vem causando transformações nos quilombos, nos quais o abandono do cultivo da terra como forma única de sustento é visível. Muitos membros passam a desenvolver atividades urbanas para conseguir renda. A cultura, os quilombos, né, são pluriétnicos, com a presença de indígenas e brancos. Os principais cultivos agrícolas são o milho, a mandioca, a banana, e também o extrativismo da castanha e do açaí. E aqui eu mostro para vocês algumas imagens, né? A primeira delas mostrando vaqueiros na comunidade quilombola de Mumbuca, né? Que tocam gados em mateiros lá no Tocantins. Então, essa é uma das atividades deles. E aqui ao lado, uma roça de mandioca, né? Com as casas, né? De adobe, aqui é onde eles residem. Isso tudo está na página 29. E para terminar a nossa aula, eu vou deixar para vocês algumas atividades na página 22, atividade 1 e 2. Na página 26, o ajuste o foco também com a atividade 1 e 2. E aqui, ainda eu deixo para vocês a atividade 1, 2 e 3, para vocês finalizarem o capítulo, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na correção dos exercícios. Até uma próxima.